Boa noite. Prepare-se porque neste especial Informação Crimes na Net vai ver coisas que nunca viu na televisão portuguesa. Vai ter acesso ao submundo da internet negra, onde é possível comprar armas, drogas ou assistir, por exemplo, a violações em direto. Neste especial Informação temos um pirata informático que vai entrar em direto nesta emissão, num local que não lhe vamos revelar. Pode estar em Portugal ou em qualquer outra parte do mundo. Por motivos óbvios, este pirata informático, ou hacker, não vai dar a cara e vai ter a voz distorcida, mas vai-nos ajudar a revelar algumas técnicas usadas para burlar pessoas na net. Técnicas usadas diariamente e que todos os dias burlam milhares de pessoas. Temos também em estúdio uma vítima de uma burla informática que perdeu uma parte das economias que tinha depositadas num banco português. Uma burla que afetou várias dezenas de outras pessoas que perderam muito dinheiro. Para já, vamos ver um pouco do que é a internet negra ou a internet profunda. Prepare-se, porque vai ser confrontado com realidades que dificilmente pensou que existissem. A Deep Web fornece espaço para quem cria coisas não aceitáveis pela sociedade e também para aqueles que têm curiosidade e ou vontade de assistir este tipo de conteúdo. Internet, um mundo que também é negro. Neste preciso momento, centenas ou mesmo milhares de criminosos chamados hackers, os craques ou piratas da internet, podem estar agora, neste preciso segundo, a manipular, a fazer buscas avançadas, a filtrar informações que me podem comprometer a mim ou a si. Hoje em dia, a internet é usada para quase tudo, mas muito do que existe no mundo da net está escondido. No mercado negro da internet, vendem-se contas bancárias, cartões de identidade, passaportes, cartões de crédito. Neste comércio obscuro, uma base de dados de um cartão de crédito com 1000 euros custa no mercado negro no mínimo 50 euros. Vendidos os dados de um cartão, quem o compra pode pagar o que quiser na net com esses dados. E só quando o dono do cartão se aperceber que o seu cartão está a ser usado noutra parte do mundo é que se acaba a festa do criminoso, que até aí o usa a seu bel prazer, compra, paga, gasta o que lhe apetecer com um cartão de crédito alheio. Neste mundo virtual, vendem-se dados de cartões de crédito portugueses, cartas de condução portuguesas. Há um lado obscuro e mais profundo da internet que poucos conhecem, a chamada Dark ou Deep Web, a internet negra. Esta imagem encaixa na perfeição. Esta Dark Web é como se fosse um iceberg. À superfície está tudo o que conhecemos: os portais de notícias, os vídeos, as redes sociais, os e-mails. Mas esta internet representa apenas 4% de toda a net que conhecemos e podemos usar. A chamada Surface Web, ou seja, a net da superfície. Já abaixo da superfície há outra realidade, a do crime. Nos outros 96% da net a que não temos acesso direto, há a Deep Web. Para se entrar e navegar neste lado negro da internet, têm de se usar programas específicos. É necessário um enorme conhecimento informático. Só piratas informáticos conseguem chegar às partes mais profundas da net negra, ao chamado esgoto da internet. Aqui navega-se de forma anónima e tanto se pode comprar um cartão de crédito como se podem adquirir as mais variadas drogas. Em Portugal, há quem compre droga na Dark Web. A internet negra
também vende armas para todos os gostos. Na Dark ou Deep Web encontram-se conteúdos pesados. Pode ver-se pornografia infantil, assistir ao vivo a assassinatos, a mortes supostamente reais, a violações. Neste lado negro da net, pode mesmo encomendar-se um assassinato. Há sites de tráfico de órgãos. As pessoas pesquisam os melhores preços e compram órgãos roubados. Na parte mais obscura da net é onde se encontram os grupos terroristas. Há fóruns terroristas. Um lugar sem lei, onde reina o anonimato. Os sites são anónimos. Não se consegue saber onde estão exatamente alojados. Sites bizarros com reality shows de vale tudo amador, onde o prémio é continuar vivo. Este é um verdadeiro paraíso para a criminalidade organizada e um pesadelo para as autoridades. Autoridades estas que, para além deste lado mais sombrio, também já lidam com o cibercrime dito normal na internet. Atualmente em Portugal, há muitas queixas de burlas online. Por isso, todo o cuidado é pouco em sites de compras via net. Nas burlas em sites de compras, as pessoas pagam por aparelhos que nunca chegam. Pagam por casas arrendadas para férias via net que não existem. Há também casos de pessoas que perdem poupanças porque fornecem dados em páginas falsas. De tempos a tempos, há quem receba um e-mail que é suposto ser do seu banco. E aqui é preciso ter cuidado, porque quem acredita e clica no link, às vezes é levado a introduzir os seus dados bancários. Estas pessoas são alvo de phishing. Sem se aperceberem, preenchem uma página falsa do banco com os seus dados e o dinheiro é transferido. Voam as notas do banco. E aqui há crime organizado, esquemas internacionais difíceis de desmontar. E se estas burlas informáticas e outras ilegalidades já preocupam as autoridades, o que dizer então da Dark Web, que é quase uma anarquia? Nesta internet negra há vídeos de violência, há sites de pedofilia, há fóruns de canibalismo, onde se trocam receitas como cozinhar a carne humana. Em Portugal, as autoridades estão a par deste novo fenómeno de cibercriminalidade. Lutam contra ela todos os dias, com a consciência de que é preciso acompanhar a evolução. Recordo que neste especial informação da CMTV, em estúdio, temos um pirata informático que não está propriamente em estúdio, vai entrar em direto nesta emissão, pode estar em Portugal ou em qualquer outra parte do mundo. Por motivos óbvios, este pirata informático não vai dar a cara e vai ter a voz distorcida. Temos também em estúdio uma vítima de uma burla informática que perdeu uma parte das economias que tinha depositadas num banco português. Uma burla que afetou várias dezenas de pessoas que perderam muito dinheiro. Esta testemunha também não vai dar a cara, mas está aqui, neste estúdio, a relatar a trama de que foi vítima. Carlos Cabreiro, coordenador da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime da PJ, é outro dos convidados deste especial Informação Crimes na Net. Reginaldo Rodrigues de Almeida, professor universitário, autor do programa Falar Global da CMTV, o programa de ciência e tecnologia mais visto da televisão portuguesa, e Rui Pereira, comentador da CMTV. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Carlos, começo por si. Bom, esta internet negra, internet profunda, isto é um pesadelo para as polícias. Bom, é a parte da net que, de alguma forma, tem ainda mais especificidades quando é necessário investigar sobre ela. Porque, de facto, são redes caracterizadas por anonimização, grandes níveis de anonimização e que, de facto, trazem implicações grandes em matéria de prova. Não quero, no entanto, dizer que as polícias
não estejam já apetrechadas, não comecem a ter uma visão um pouco mais pormenorizada sobre os fenómenos que existem na Deep e na Dark Web. Mas isto é uma batalha perdida para as autoridades, tendo em conta justamente essa dificuldade em fazer provas. Como é que as polícias conseguem, de facto, investigar algumas das coisas que acontecem nesta internet negra, onde há, por exemplo, leilões onde os utilizadores da internet negra pagam e quem pagar mais é que tem direito a assistir à maneira como alguém está a violar eventualmente uma criança, ou outro tipo de crimes hediondos desta natureza? Como é que as polícias conseguem chegar a estes criminosos? Quando estamos a falar de internet, normalmente somos levados para a ideia do virtual, não é? Só que temos que pensar que toda esta estrutura, esta infraestrutura, tem algo de físico, tem as pessoas, tem infraestrutura de comunicações, tem todo um suporte que faz com que estes conteúdos possam ser e circular no mundo. Daí que a percepção que tem que haver, e por parte das polícias ela existe, é de que tem que haver uma aposta grande na aquisição de meios de obtenção de prova para poder chegar também a este tipo de informação que está mais profunda. Daí se fazer a comparação da Dark e da Deep Web com o iceberg, de facto. Estamos a falar de informação que está um pouco mais profunda em termos de se poder chegar ao seu conhecimento. E como é que as autoridades... Mas já agora... Diga. Eu também queria, de alguma forma, desmistificar um pouco todos estes crimes que são publicitados, homicídios em direto. Temos que pensar que também há aqui algo de virtual, de facto, e de montagem, porque temos que acreditar que... Uma parte de algumas coisas que se vêem na internet negra é mentira, é manipulação. Existe também alguma manipulação, claramente. Mas também existe muita realidade, não é? Sim, e é sobre essa que temos que nos debruçar, e a Polícia Judiciária, nesse sentido, tem procurado doblar e tentar criar condições para chegarmos a este tipo de prova, também ela um pouco mais profunda, dependente de dados de tráfego, dependente de informações que podemos obter a nível mundial, porque estamos a falar de um ciberespaço, não estamos a falar de algo que nos possa cingir a um território. São-nos colocadas questões legais de aplicação da lei em termos de aplicação da lei no espaço, mas são tudo questões em que as polícias, o sistema de justiça têm que se adaptar, porque estamos a falar, de facto, de condicionantes e de especificidades diferentes. E há meios suficientes para... Os meios, eu não sou adepto do discurso dos meios e a Polícia Judiciária investiga cibercrime desde a origem da internet, digamos assim, e desde quando tem vindo a dar resposta cabal a todos os casos que vai investigando. Na passada quinta-feira, o Conselho de Ministros aprovou o decreto-lei que cria a estrutura orgânica na Polícia Judiciária da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade. A Polícia Judiciária vai ter aqui um reforço óbvio de meios para fazer face e para travar estas batalhas contra estes crimes horrendos. A criação de uma Unidade Nacional de Investigação de Cibercrime é naturalmente um sinal claro de alargamento da estrutura para fazer face a uma realidade em crescendo e a um aumento exponencial de crimes desta natureza, não só de cibercrime propriamente dito, mas também de crime praticado com recursos a meios informáticos. A reportagem que passou dá-nos a ideia de que estamos a falar de muitos crimes que são de natureza intrínseca tecnológica, não é? de origem tecnológica, mas temos também um conjunto vasto de crimes, eu diria crimes velhos, praticados com as novas tecnologias, as burlas, as vendas nos sites de e-commerce. Tudo isto são novas realidades em que a internet, em que os meios de comunicação vieram potenciar, e então temos que saber dividir cibercrime de cibercriminalidade ou crime praticado com recursos a meios informáticos. Já tem uma noção de quantas pessoas, em termos operacionais, esta unidade vai ter e quanto
E que meios é que vai ter, que dinheiro vai ter para poder... Eu não tenho ainda não tenho essa noção, exata do número de efetivos. O que posso dizer é que a Polícia Judiciária já tem uma secção forte em Lisboa que investiga criminalidade informática, com cerca de 26, 27 pessoas. Tem unidades e tem secções regionais em todos os departamentos da Polícia Judiciária e esta estrutura agora criada potenciará naturalmente maior coordenação, uma forma um pouco mais concentrada de dar resposta a requisitos exigentes de cooperação internacional, porque estamos a falar de cibercrimes, estamos a falar de ciberespaço, estamos a falar onde a cooperação de uma exigência essencial e constante vital, de cooperação. Professor Reginaldo Rodrigues de Almeida, as pessoas têm noção dos perigos que esta internet negra esconde ou, aliado aqui à capa de alguma naturalidade que faz parte das nossas vidas hoje na internet, a maior parte das pessoas não tem noção dos perigos que às vezes um simples clique pode trazer? João Ferreira, não tem de facto, e permito-me dizer desde já que a internet, sendo a ferramenta de comunicação mais poderosa até hoje criada, tem também o maior dos defeitos porque nunca diz não. E de facto a negligência ou o desconhecimento daquilo que está nos tais 4% que vimos na peça, no surface, que é à superfície, se mesmo aí acontecem tantas coisas menos boas, é evidente que em camadas mais profundas, na Deep e na Dark, aí por maioria da razão os problemas são maiores. Como há pouco dizia o representante da Polícia Judiciária, o Carlos Cabreiro, é de facto de salientar que, independentemente dos crimes serem feitos e conhecidos através do espaço virtual, há uma pegada digital que, para todos os efeitos, obriga a que, apesar de desmaterializados os sistemas, exista um rastro. E por isso é que eu costumo dizer que Deus até pode perdoar e a internet nunca perdoa. Tudo aquilo que está na net, nós, de facto, vamos rastreá-la mais tarde ou mais cedo. Por isso, muitas das vítimas, infelizmente, são até coniventes, entre aspas, porque acabam por ser responsáveis pela sua ingenuidade, pela sua leviandade, pensando que só acontece aos outros, e muitas das vezes um simples clique leva-nos para situações dramáticas. É evidente que, se nós temos a tal ponta do iceberg e temos os 3 segmentos, nos 4% que todos nós utilizamos no dia-a-dia, a chamada internet normal, na Deep Web, inclusivamente, existem também conteúdos sérios e até legais. Não é necessariamente um mundo do crime. Mas que tipo de conteúdos sérios e legais é que existem? Todas aquelas áreas que precisam de um login ou de uma password para entrar, grupos fechados que não têm que necessariamente tratar nem de canibalismo, nem de pedofilia, nem de arma, nem de droga. Na Dark, cá mais abaixo, aí a coisa muda um bocadinho de figura. Mas também, como já foi dito, há muito de encenação e há, de facto, até uma espécie de voyeurismo pela forma como se conseguem criar, fabricar imagens horrendas de coisas que de facto serão impossíveis de na prática acontecerem. Agora, nesses níveis muito profundos da internet, é evidente que o cidadão comum, em condições normais, a não ser que tenha vontade, não chega lá, mas se quiser chega. Há sites no Surface que ensinam a descarregar o Tor, um simples software que nos permite, de facto, baixar aos níveis da internet. Por isso, mais do que competências para navegar na internet, temos que, de alguma forma, ter competências para navegar na própria vida. E é isso que as gerações presentes e futuras têm que perceber. Ou seja, a geração que vem a seguir à nossa, para que não seja tão ignorante quanto nós, tem que ter, de facto, um conjunto de valores para perceber que há passos que na internet não podem ser dados. Porque a internet acaba por ser um espelho da realidade, que potencia uma escala grande, máxima, aquilo que está na mente das pessoas. Ninguém acede à Dark Web se não tiver vontade de o fazer. O simples utilizador não chega lá. É a tal questão do livre-arbítrio, sendo que às vezes podemos tomar decisões das quais nos eventualmente podemos arrepender para uma vida. Vou introduzir neste especial informação da CMTV Crimes na Net um pirata informático ou um hacker. Não é bem a mesma coisa. Portanto, regra geral, um pirata informático é alguém que tem profundos conhecimentos de programação e que utiliza esses conhecimentos para retirar uma vantagem, às vezes patrimonial, às vezes ganhar dinheiro. Um hacker é alguém que também tem esses conhecimentos, mas que os utiliza mais como se fosse um ativista que está na net e, regra geral, não retira proveito desses conhecimentos que tem. Este hacker ou este pirata informático ou esta está nesta emissão especial da CMTV, algures num local
que pode ser Portugal ou qualquer parte do mundo, está obviamente debaixo de anonimato. Vamos-lhe chamar Gabriela, um nome de código, um nome de guerra. E aquilo que lhe pergunto é se considera uma pirata informática ou um hacker. Eu considero um hacker no sentido de conhecer como o sistema funciona e poder alterar o mesmo para tirar proveito para mim ou coletivo, não com o efeito de ser uma pessoa maléfica e tirar proveito de outros, mas sim tirar proveito do sistema. Já cometeu algum crime? Sim, conforme ia crescendo e aprendendo mais sobre a área, cometi o que pode ser considerado um crime, apesar de não ser nada muito ofensivo ou muito grave, mas sim, pode ter sido considerado alguns crimes, apesar de ter sido algo para experimentar, para aprender mais sobre a matéria. Nunca ganhou, por exemplo, dinheiro com alguma coisa que tenha feito fruto dos conhecimentos que possui? Não, o intuito nunca foi ganhar dinheiro ou tirar alguma parte que me beneficiasse, mas sim explorar, conhecer, aprender mais sobre a disciplina de informática, segurança informática, nunca com o intuito de ficar com mais dinheiro da minha parte. Tem conhecimentos, por exemplo, para fazer uma operação de phishing? Sim, uma operação de phishing é relativamente simples para quem perca algum tempo a estudar como funciona o phishing e como se produz phishing, como se realiza uma operação de phishing. Consiste em criar um site muito parecido ao original, tentar de qualquer maneira enviar por e-mail, pelo Facebook, à pessoa um link específico que a pessoa vai tentar abrir, vai abrir por engano e a partir daí nós conseguimos ter acesso à informação que a pessoa introduz nas credenciais de login para entrar no site. Isso é uma operação relativamente simples, foi isso que disse? Desde que tenha os conhecimentos necessários. Sim, há muito conhecimento na internet, mas também, contudo, também é bastante fácil de apanhar. Mas para as pessoas que não estejam mais com conhecimento de informática ou que não estejam atentas, no momento, sim, pode facilmente ser apanhado num site de phishing e facilmente o atacante tem acesso à informação da pessoa. É possível mostrar-nos algum exemplo da prática de phishing? Sim, neste momento, se vocês conseguirem mostrar o meu ecrã, tenho um exemplo de e-mail que é enviado diariamente para vários e-mails, muitos e-mails, que neste caso as pessoas fizeram-se passar pela segurança da Apple. E a maneira como isto funciona é envia-se muitos e-mails para muitas pessoas e pedimos sempre para clicarem em algum tipo de link ou algum tipo de site. Neste caso, eu vou traduzir para o português, pedem para clicar aqui para validar a conta, neste caso a conta da Apple. O que as pessoas vão obter é um clone de uma página da Apple. Eu, por acaso, agora aqui não tenho, mas tenho aqui vários clones. Temos aqui uma página parecida com o login do Gmail, onde as pessoas aqui introduzem o seu Gmail e aqui introduzem a sua password e ao clicar para fazer login, estas credenciais são enviadas para os crackers, para as pessoas que são maléficas realizando este tipo de ações. Tenho aqui um exemplo do Gmail, um exemplo no site também conhecido que é Dropbox, para guardar ficheiros, ou então um mais grave, que é uma cópia de um site bancário, de um Santander neste caso, onde as pessoas podem colocar aqui as suas credenciais de login e os crackers, neste caso as pessoas maléficas com más intenções, têm acesso à informação. Mas tudo isso são falsificações ou de mails ou de sites dessas instituições, não é? Sim, sim. Nós tentamos, quem está por detrás do ataque, tenta enviar o máximo de e-mails e de tentativas para que a pessoa clique. E as pessoas que estão por trás copiam os sites o mais fidedigno possível, o mais parecido com o real, apesar de quem estiver atento e apesar de na televisão ser difícil de mostrar, o link em cima é errado, não é realmente o link do Santander, mas quem não estiver atento, o site é muito parecido ao verdadeiro e facilmente as pessoas caem neste erro. E a partir daí, com os dados das pessoas, os piratas informáticos têm acesso, por exemplo, à conta bancária dessas pessoas? Sim, sim. Por exemplo, neste caso, como estamos com o Santander, se a pessoa colocar aqui a sua credencial correta, os piratas, os crackers, vão ter as mesmas credenciais que a gente colocar aqui.
A Gabriela, se quisesse, tem conhecimentos para fazer algo semelhante? Sim, demora algum tempo a preparar, mas não é nada que demore mais do que uma hora, com os conhecimentos próprios. Rapidamente se prepara e é uma questão de esperar que alguém clique no nosso link e que introduza as credenciais. E as pessoas, enfim, que se dedicam a essa atividade, não é? Os piratas informáticos ou os hackers, têm medo de ser capturados ou fruto desta dificuldade de se conseguir, das polícias conseguirem investigar e detectar a origem do crime? Há um sentimento de impunidade, reina um sentimento de impunidade na comunidade dos piratas informáticos e dos hackers? Penso que sim, mas principalmente também porque a maioria dos ataques que são realizados são ataques, pelo menos em Portugal, são coisas simples. Normalmente quando alguém ataca coisas relativamente simples, por exemplo o Facebook ou o Gmail de alguém, nunca é assim nada grave. Quando é ataques a bancos, as pessoas que estão por trás já têm que ter conhecimentos para ter a certeza que dificilmente as entidades competentes vão encontrar. Têm que tentar obter, esconderem-se ao máximo possível das autoridades. Mas sim, no geral, sentimos que não há qualquer pessoa que nos consiga apanhar. A Gabriela, se quisesse, Gabriela, nome de código, nickname, não é nome de guerra, poderia facilmente criar uma página semelhante à página real de uma instituição bancária, enganar pessoas e retirar depois dinheiro a essas vítimas das contas bancárias na maior das impunidades. Admito que seria muito difícil ser descoberta. Sim, se tomar todas as medidas preventivas e evitar ao máximo espalhar a minha página, especificar as pessoas para atacar e tentar fazer tudo certo, sim, considero que seja muito difícil para alguém das autoridades competentes conseguirem apanhar. Não sendo impossível, mas sendo muito difícil. Gabriela, eu peço que, enfim, continue a participar nesta emissão especial. Tenho muito mais questões para lhe colocar. Daqui a pouco vamos falar com uma vítima justamente de phishing, que está aqui em estúdio, também debaixo do anonimato, não se quer expor, também por razões óbvias. Daqui a pouco vamos falar com a Maria, também é um nome de guerra, que nos vai relatar aquilo que aconteceu consigo. Mas para já, fazemos uma curtíssima pausa nesta emissão especial. Até já. Temos em estúdio, nesta emissão especial da CMTV Crimes na Net, Maria. É um nome falso, um nome de guerra, digamos assim. Foi vítima de phishing, perdeu uma parte das economias que tinha depositadas num banco português, juntamente com outras pessoas que no total perderam uma quantia considerável de dinheiro, muito dinheiro. Daqui a pouco já me vai relatar essa sua experiência de que foi vítima. Para já, vamos avançar com uma outra reportagem que retrata, de certa forma, aquilo que o hacker que temos também nesta emissão especial, que está num sítio indeterminado, já nos referiu que todos estes crimes feitos na internet, se forem bem feitos, são quase o crime perfeito e são dificilmente detectáveis pelas autoridades. A peça que vamos ver agora, a reportagem que vamos ver agora, dá conta justamente de um crime onde 3 piratas, durante 1 ano e meio, 3 piratas informáticos, conseguiram desviar mais de 3,5 milhões de euros na maior parte dos casos, entidades públicas em Portugal. 3,5 milhões de euros. Foi este o valor que 3 homens conseguiram, com recurso a meios informáticos, desviar de 45 entidades, a maioria do Estado. Estamos a falar de hospitais, prisões e até câmaras municipais e universidades. Nem a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa ou o Instituto Nacional de Estatística, a GNR e as Forças Armadas escaparam. De acordo com a acusação a que a CMTV teve acesso, os arguidos acusados pelo Ministério Público de crimes de burla, falsificação de documentos e branqueamento de capitais criaram 5 empresas para pôr em prática este esquema. Para levar a cabo o saque, usaram 2 modos de operar. No primeiro, os arguidos aproveitaram-se de uma fragilidade do SEPA, o sistema que permite cobranças por débito direto nas contas bancárias.
Criaram falsas autorizações de débitos nas contas de várias entidades. Tudo através da internet. No segundo modo da operação, enviaram mensagens de correio eletrónico em nome de empresas que prestavam serviços aos organismos públicos para comunicar uma falsa alteração dos números de conta para efeitos de pagamento. Os serviços destes organismos tomaram como certa as comunicações e, a partir daquele momento, passaram a fazer os pagamentos que pensavam ser aos fornecedores, mas o dinheiro era depositado na conta das empresas criadas pelos arguidos. O alerta surgiu quando um banco comunicou uma operação suspeita ao Ministério Público. Em causa estava uma transferência superior a 42 mil euros entre duas empresas, ambas sob o controle de um dos arguidos. Após averiguações do Ministério Público para apurar a eventualidade de se estar perante crimes de branqueamento de capitais, conseguiu-se apurar que esta situação estaria ligada a 27 inquéritos que já estavam em investigação. Já existiam denúncias de várias entidades do Estado que se depararam com as queixas de falta de pagamento dos verdadeiros fornecedores de serviços. Os 3 arguidos foram detidos em março do ano passado. Foram há pouco tempo para casa com pulseira eletrónica e aguardam julgamento. Voltamos à conversa em estúdio com os convidados desta emissão especial da CMTV, particularmente com Maria. É um nome falso, um nome de guerra, chamemos-lhe assim. Maria foi vítima de phishing em maio de 2014. Tinha algumas economias depositadas num banco português. Exato. Foi vítima de phishing. Até agora nunca mais conseguiu reaver o dinheiro, depois de ter tentado várias vezes. Por praticamente todos os processos legais têm à sua disposição. O que é que aconteceu ao certo? Conte-nos lá. Bom, como disse, eu fui realmente alvo de phishing em 2014. Eu não tenho exatamente a certeza de como é que a coisa aconteceu. Eu recebi um e-mail que depois verifiquei ser fraudulento, mas nem sequer era da minha instituição bancária, era um e-mail de uma outra entidade. Que entidade? O CTT. O CTT? Sim, e aquilo coincidiu com uma situação de uma encomenda que eu também tinha enviado e eu associei uma coisa à outra. Acedi ao link que lá vinha indicado, mal eu percebi que aquele e-mail não me ia levar a lado nenhum, o que eu fiz foi deitar o e-mail fora. Era um e-mail fraudulento. Depois de ter clicado no link que lá estava indicado. Vou perceber que era um e-mail fraudulento. Porque aquilo não me levava a lado nenhum, quer dizer, já não me lembro bem, pronto, o tempo já passou. Eu sentiu que aquilo era algo falso, não é? Falso. E então o que eu fiz foi deitei o e-mail fora, corri logo os antivírus e durante uma semana, mais ou menos, não fiz qualquer transferência bancária pensando exatamente que poderia estar alguém já no meu computador. O que é facto é que, entre esse tempo, eu depois vim a descobrir, uma semana depois, que tinha sido alvo de phishing, porque fui atualizar a caderneta ao banco e só uma semana depois é que eu me apercebi disso, porque não tive qualquer informação do banco com um código, um SMS ou algum outro tipo de informação. Não teve qualquer alerta por parte do banco? Não tive qualquer alerta por parte do banco e aquilo teria acontecido. E quanto dinheiro é que perdeu? Posso lhe perguntar? Sim, eu perdi 2.500 euros. Todos de uma vez? Sim. E o mais estranho é que aquele valor estava, digamos, num produto bancário que a entidade chama Forro, que no fundo é uma poupança que tinha mais valor do que aquilo que me foi subtraído. E por isso é que eu ainda fiquei mais... Pode-nos revelar o nome do banco? Sim, claro, o Montepio Geral. Montepio Geral. Sim, Montepio Geral. A minha batalha em relação ao banco... Peço desculpa, só para ver se estou a seguir bem o seu raciocínio. Tinha uma aplicação financeira no Montepio Geral, exato, com um montante X. Desse montante X, não lhe retiraram o montante todo, retiraram-lhe apenas 2.500 euros. Exatamente. Uma transferência, alguns, para algum sítio. A transferência foi identificada na minha caderneta para uma determinada pessoa e eu, quando dei conta, fui ao banco e disse, olha, passou-se isto assim, deve haver aqui algum engano, eu não fiz esta transferência. E a primeira pessoa que o banco pôs em causa fui eu. A dizer, não, foi a senhora que fez, só a senhora que pode ter dado os códigos. E eu disse, não, eu não conheço esta pessoa, não fui eu que dei os códigos, portanto, há aqui alguma situação que nos está a ultrapassar. É uma conta de Portugal? Sim, uma conta... Essa transferência foi feita para outra conta em Portugal. Portuguesa, para um cidadão português? Exatamente. Uma cidadã portuguesa. Sim. Está identificada? Está completamente identificado. Esse cidadão está completamente identificado. Depois eu fiz queixa à polícia, fiz queixa ao Banco de Portugal, reclamei também junto do balcão da instituição, mesmo no livro de reclamações,
Também mandei uma carta ao presidente do banco e aquilo que me dizem sempre é que o cliente é cúmplice da burla, porque de alguma forma deu os códigos, e isso eu não posso admitir, porque poderia haver aqui uma cumplicidade da minha parte que não houve, porque eu não conheço aquela pessoa. Eu sei que, depois de ter percebido que teria acedido a um link falso, eu tomei todas as precauções para que não acontecesse nada de pior. Que precauções foram essas? Foi o facto de ter corrido os antivírus, ter mandado o e-mail fora, mas pronto, eu também não sou uma perita em informática, mas percebi-me que alguma coisa não estava bem. E aquilo que eu tenho alegado em relação ao Montepio é que se houvesse um nível de segurança superior, ou seja, como o que já existe da parte do banco, do sistema bancário. Se houvesse, por exemplo, um alerta por SMS, eu teria detectado, eu e todas as outras pessoas que eu consegui identificar ao longo destes 2 anos e meio, que eu depois fiz uma espécie de uma investigação caseira, identifiquei, pelo menos no Montepio Geral, cerca de 20 pessoas que foram vítimas também deste ato. Quanto é que essas pessoas perderam? Assim, eu não sei exatamente ao todo, mas houve pessoas que perderam, sei lá, houve uma pessoa que perdeu 20 mil euros, outras que perderam 3.400 euros, 500 euros, depende. Mas o montante é capaz de ascender a cerca de 30, 40 mil euros ou 50 mil, talvez, pronto. Porque houve pessoas que eu identifiquei, mas que nunca me referiram quais as quantias que perderam. E o que é facto é que o banco descartou sempre da sua responsabilidade. Alegando o quê? Alegando que eu teria sido cúmplice, eu e todas as outras pessoas com quem eu tenho conversado só do Montepio, que nós fomos cúmplices da burla. Porque, de alguma forma, cedemos os códigos às pessoas que efetivaram o ato. O que, na verdade, não corresponde, porque como é que o banco pode querer imputar-me essa responsabilidade? O meu computador nunca foi alvo de nenhuma peritagem, portanto, eles não sabem que tipo de proteção é que eu teria. Não é? Nunca fui ouvida pela polícia também. Portanto, de que forma é que eles me estão a imputar também essa responsabilidade, quando na verdade nunca fizeram nada para perceber se realmente eu cumpria ou não com essas regras. Na altura apresentou queixa a quem? Tive que apresentar a queixa à polícia. À PSP, Polícia de Segurança Pública? Sim. Depois a seguir fui ao banco apresentar a queixa e a coisa mais caricata é que o banco apresenta-nos uma lista com vários tipos de fraudes bancárias e quer que a pessoa ponha uma cruzinha no tipo de fraude. Foi logo a primeira dúvida que tive. Se eu não sei o que é que me aconteceu, como é que eu consigo identificar destas 3 ou 4 que me estão aqui a pôr, qual aquela que me aconteceu? Então o que eu fiz foi uma cruzei todas, porque eu não sabia o que é que se tinha passado. A partir daí, pronto, tenho andado nesta luta entre o banco e o Ministério Público. O meu processo neste momento foi em parte arquivado, porque a pessoa para quem passou o dinheiro, que foi identificada, foi comprovado, digamos, que ela não participou da burla em si, portanto, não foi ela que disputou a situação do phishing, mas foi a pessoa que ficou com o meu dinheiro e que o utilizou, que é um caso ainda um bocadinho mais caricato, porque geralmente as pessoas que são, digamos, as que fazem passar o dinheiro pela sua conta, levam depois para outra conta no estrangeiro. Neste caso isso não aconteceu? Neste caso não aconteceu. As pessoas são as mulas, não é? Tem uma designação. Exatamente. Esta mula, pelos vistos, teve mais esperteza ainda do que os outros e, na verdade, ficou com o dinheiro, foi condenada a pagar-me o valor, mas alega não ter nada, e foi condenada a pagar também ao Estado uma multa por ter roubado o meu dinheiro. Portanto, eu ando neste processo há 2 anos e meio, pago advogados, pago o processo. E assim ninguém lhe paga nada? Ninguém me paga nada e eu fiquei sem o dinheiro. Carlos, diga uma coisa, como é que é possível isto acontecer? A Maria fez queixa à polícia, tem um processo para correr e há uma pessoa identificada que recebeu este dinheiro e escapa imune, incólume. Eu queria clarificar o seguinte. Nunca a vítima aqui poderá ser cúmplice. Não é? Mas aparentemente terá sido isso que o banco alegou. Foi isso, Maria? Pode ter tido, é um comportamento negligente que permita dizer ao banco que não se responsabiliza pelo ato que motivou a transferência da sua conta para uma chamada conta Moneymule, não é?
Até ao conta provavelmente, da mula, provavelmente. O dinheiro fica até passar para outra conta, não é? Money Mule, porque a pessoa se disponibiliza a carregar durante um determinado período um dinheiro que não é dela. Não é? Neste caso em concreto, terá ficado com o dinheiro. Mas, regra geral, não é isso que acontece? Normalmente não é isso que acontece. E provavelmente receberá uma parte, será paga para isso? Sim, normalmente é paga numa percentagem acordada antes de se disponibilizar a ceder a conta bancária para o efeito. Mas eu também quero referir, e não conhecendo o caso concreto, claro, que pela conversa aqui da Maria terá havido uma condenação pelo menos de multa a esta pessoa que se disponibilizou a receber o dinheiro. Não conheço o caso concreto e estas pessoas, as chamadas money mules, são passíveis de ser acusadas de auxílio material ao crime ou então, sim, essas de cumplicidade com alguém, com o chamado originador do phishing e que estará na base da infecção na possibilidade de alguém aceder a um determinado computador. Professor Rui Pereira, os bancos nestes casos devem ou não ressarcir os clientes? Bem, eu para tentar dar uma resposta a isso tenho de recuar um bocadinho. Aqui estão em causa, pelo que eu depreendo, crimes de acesso ilegítimo e de burla. O crime de acesso ilegítimo, conforme os casos, é punível com pena de prisão até 3 ou até 5. O crime de burla informática, dependendo do valor da burla, pode ser punível com pena de prisão até 3, 5 ou 8 anos. Ora bem, neste caso, o que está em causa de essencial é a natureza da internet. A internet é muito mais um espaço de liberdade do que de segurança. E há muita consciência desta realidade junto a decisores políticos e junto a polícias. Porque eu recordo-me de que no Conselho de Xai, entre os anos 2007 e 2011, todos os ministros da administração interna se queixavam amargamente de na internet aparecer tudo. Desde pessoas a tentarem recrutar terroristas, a outras a fazerem a apologia do terrorismo, outras mesmo a ensinar e a praticar atentados terroristas. E, portanto, à custa da ideia de liberdade ilimitada que a internet realmente induz, não podemos admitir tudo. E a questão põe-se da seguinte forma, respondendo à pergunta que o João colocou. Há quem lucre, e muito com a internet. Antes as grandes fortunas, à escala planetária, dependiam do petróleo. Agora não. Agora temos grandes fortunas. Que dependem da internet? Que dependem também da internet, todos sabemos isso, dependem da internet e dependem das autoestradas de comunicação. E o problema que se põe, com toda a franqueza, em termos jurídicos, vamos falar de direito, é quando há empresas ou entidades que têm lucros fabulosos com aquilo a que podemos chamar fontes de perigo, têm de suportar os riscos inerentes. Ou seja, está-me a querer dizer que o banco, neste caso, deveria ressarcir os clientes? Provavelmente. Se o banco baseia a sua atividade nestas transações feitas através da internet e lucra com isso, tem de assumir as correspondentes responsabilidades. Como disse o Dr. Carlos Cabreiro, aqui a nossa amiga Maria não foi propriamente acusada de cumplicidade. O que está em causa é saber se foi negligente no seu comportamento. Mas eu, francamente, não vejo sombra de negligência no que ela fez. Porque realmente tudo isto é feito para iludir as pessoas. Ela foi burlada, havia a aparência de uma comunicação séria, logo a seguir até teve condutas diligentes. Portanto, a questão jurídica é nós sermos justos na distribuição de riscos. Indo um pouco mais longe, também gostava de lhe deixar dito o seguinte. No ciberespaço, há muito mais cibercrime do que ciberdireito penal. Eu explico isto. Há um desequilíbrio entre a legislação e a realidade, não é? Não é só entre a legislação e a realidade. O conceito de cibercrime está relativamente sedimentado. Nós temos alguns crimes, propriamente cibercrimes, como o acesso ilegítimo, que estão previstos numa lei de 2009. E é curioso, já agora deixo isto dito. A lei de 2009, ao contrário do que hoje sucede a qualquer lei, nunca foi mudada.
o que é suspeito. Nunca foi mudada porque, na realidade, eu tenho a impressão de que não responde, para utilizar um palabaísmo, às encomendas. Por outro lado, essa lei demorou 4 anos a ser aprovada em relação à decisão quadro, que era uma decisão de 2005 que a impunha. Ora bem, nós temos crimes, cibercrimes, temos crimes tradicionais cometidos através da internet, a burla, o próprio terrorismo, quase todos. Essa é que é a verdade. E temos um direito penal ainda muito incipiente. É evidente que o direito penal prevê ações encobertas, prevê a perda de bens, prevê a aplicação praticamente universal da lei penal portuguesa, mas ainda dá uma resposta muito incipiente. Portanto, em suma, não sei se a Maria pode ter esperança, mas eu acho que vale a pena lutar juridicamente, porque ela teve o cuidado, a diligência que se espera de uma pessoa média. Acho que quem enriquece e tem lucros com a internet deve assumir responsabilidades pelo risco. Acho que os Estados e as organizações internacionais devem parar para pensar um bocadinho. Porque a internet dá espaços de liberdade incomensuráveis. Basta dizer o seguinte: nós há anos, para sabermos qualquer dado sobre a vida de um escritor ou de um compositor, íamos a bibliotecas, pedíamos livros do estrangeiro e agora em segundos sabemos tudo. Mas já que Professor Rui Pereira, deixe-me passar a palavra mais uma vez ao hacker que temos em estúdio, ao pirata informático que temos, não em estúdio, mas algures num ponto qualquer, ou de Portugal ou do resto do mundo, não está aqui connosco em estúdio. Isto porque Gabriela, nome de código. Há pouco uma das coisas que nos dizia é que existe na comunidade dos piratas informáticos e dos hackers um sentimento de impunidade, ou seja, se fizerem todos os procedimentos certos, estamos perante um crime perfeito que é impossível de ser detectado pelas autoridades. É isso? Sim, é muito difícil, porque principalmente na internet nós podemos estar em Portugal, como podemos estar em Espanha, na França, e envolve muitos departamentos de segurança. Tem que envolver as polícias portuguesa, polícia espanhola. Portanto, é muito difícil. Tem que envolver muitas áreas, muita segurança, porque é internacional. Podemos estar em qualquer lado. Gabriel, diga uma coisa, mas como é que as pessoas que se transformam ou em piratas informáticos ou em hacker vão bater à porta de alguém e dizer assim: eu quero ser hacker, ensina-me estas coisas? Onde é que há acesso ao conhecimento para alguém ir adquirindo os conhecimentos necessários para fazer, por exemplo, uma prática de phishing, para conseguir aceder às contas bancárias das pessoas? Onde é que isso se aprende? Tal como em qualquer outra disciplina, as pessoas partilham o conhecimento que aprendem. Nesta área do hacking, do cracking, nós também partilhamos o nosso conhecimento, o que aprendemos, como fizemos e como podemos meter em prática. Mas aonde? No café da esquina? Onde? Em que locais é que esse conhecimento é partilhado? Normalmente é partilhado em fóruns de informática, fóruns de hacking, comunidades de hacking também. Também é utilizado o IRC, é um canal, um programa de comunicações antigo, e que há pequenas comunidades de pessoas com muitos conhecimentos que partilham. E isso estamos a falar na internet negra, na internet profunda ou não? Onde as pessoas partilham esses conhecimentos? Sim, em ambas. Na internet que nós chamamos normal. Também há fóruns, há sites que ensinam como realizar este tipo de operações, como demonstram que as pessoas podem ser atacadas. É mais para informar até. Se seguimos estes passos é possível fazer isto, tenham atenção. E sim, também é possível encontrar no chamado Dark Web comunidades, tal e qual como na internet normal, que partilham os seus conhecimentos, mas utilizam a Darknet a fim de obter mais anonimato, para não serem conhecidas facilmente. Mas essas comunidades também podem ser alvo, por exemplo, da entrada nessas comunidades, vamos imaginar, de um agente infiltrado. Isso é fácil de detectar ou não? E quando é detectado, há sinais de alerta que são lançados? Quando um agente da autoridade entra nos sites onde nós partilhamos a informação, é essa a questão? Exato, mas disfarçado, não é? Tentando fazer-se passar por um de vocês, não é? Ou por uma de vocês. Sim, é complicado até para nós saber quem é que é a polícia, quem é que é um agente da autoridade, quem é que não é.
Quando nós estamos em fóruns, em comunidades, nós normalmente tentamos, se alguém está a fazer algo ilegal, algo mau, as pessoas, como é lógico, tentam evitar ao máximo partilhar informação própria. Contudo, se for uma comunidade de partilha de informação, de como é que estas ferramentas funcionam e como é que se faz, normalmente também não partilhamos muita informação, mas sim, partilhamos um pouco mais. Mas é muito, muito difícil de saber se estamos a falar com um polícia ou se estamos a falar com um colega que gosta de partilhar um pouco da sua experiência connosco. Carlos Cabreiro, muito rapidamente, há agentes infiltrados na Darknet e nestes sites de conversação onde estão estes piratas informáticos e os hackers? A lei do cibercrime de 2009 prevê a criação, a possibilidade de haver ações encobertas online, as ações encobertas na internet, bem como um regime diferenciado de interseções telefónicas e interseções online. São dois recursos que a lei de 2009 trouxe para que as polícias pudessem potenciar... Há agentes infiltrados na internet normal e na internet negra. Fazemos agora uma curtíssima pausa nesta emissão especial. A seguir a um curtíssimo intervalo, vamos fazer mais uma viagem guiada ao submundo da net negra. Até já. Fazemos agora, neste especial Informação Crimes na Net, mais uma viagem guiada ao submundo da internet negra, onde é possível, por exemplo, comprar um kit de documentos de identificação portugueses por 700 euros. Sabia que a maior parte daquilo que existe na internet está escondido e que há um lado obscuro e mais profundo que poucos conhecem. Chama-se a Dark ou Deep Web, uma internet negra que é como se fosse um iceberg. Na superfície está tudo o que conhecemos e usamos no nosso dia-a-dia, os portais de notícias, as redes sociais, os vídeos e os e-mails. E abaixo da superfície está outro domínio, o do crime. A CMTV quis saber então o que mais existe nessa internet negra. A primeira lição é que para aceder a esta internet mais profunda, o Google não serve. É preciso utilizar o navegador Tor, aquele que tem uma cebola como símbolo. Com a ajuda da Aidan Wiki ou Wikipédia escondida, já temos uma lista de endereços para testar. Entramos no universo das notas falsas, onde uma nota de 20 euros custa 10. Encontramos um site que vende cartões de identidade, passaportes e cartas de condução. E verificamos também que há documentos portugueses. Comprar um passaporte português custa 500 euros. Um pacote de identidade com carta de condução e passaporte ou este documento com o cartão de cidadão pode chegar aos 700 euros. Testamos outro site e encontramos pedofilia. Tem fotografias de crianças e está dividido por temas. Mas na Dark Web também há uma série de muitas outras coisas bizarras. Fóruns alegadamente de canibais, onde se trocam receitas de como cozinhar carne humana. E há quem publicita a sua venda também. Mas também há fóruns de necrofilia, sexo com cadáveres, filmes de snuff, mortes e assassinatos ao vivo, supostamente porque não se sabe se são ou não reais. Há todo um mercado negro que se aloja em vários sites na Dark Web e onde se vendem dados de cartões de crédito e contas bancárias. Aqui podem-se comprar também armas e drogas. A navegação é anónima e os pagamentos também não deixam rasto, uma vez que são feitos em Bitcoin, uma moeda virtual. Para ter uma ideia, uma Bitcoin vale cerca de 600 euros. Gabriel, boa noite. Vamos ver agora um site na internet negra onde é justamente possível comprar droga. Sim, eu tenho aqui um exemplo, uma imagem que eu vos posso mostrar. É conhecido pelo Silk Road. Este site é conhecido mundialmente por facilitar a compra e venda de droga, porque está desenhado de uma maneira anónima. Os utilizadores são anónimos, os vendedores são anónimos e utilizam métodos de encriptação, o que dificulta bastante o processo das autoridades competentes de nos apanharem. Quem estiver envolvido, o processo de apanhar alguém
tem que ser uma falha do utilizador. Pela encriptação é impossível vocês, as autoridades competentes, conseguirem apanhar. É impossível as autoridades seguirem o rasto a quem é responsável por esse site? Não é impossível. O utilizador tem que cometer uma falha. Os métodos de encriptação que são utilizados não é prático. Os agentes da autoridade demoram muito tempo, muitos anos, a conseguir cracar os métodos de encriptação. O utilizador, para ser apanhado, tem que cometer uma falha, ter o browser desatualizado, ter algum pedaço de software que não esteja atualizado ou, caso a polícia descubra o chamado Zero Day. O Zero Day é quando é encontrada uma falha num software que não é da comunidade, a comunidade não tem conhecimento, apenas um número específico de pessoas. E como é que funciona o pagamento? As pessoas querem comprar droga e fazem o pagamento para onde? Para quem? Este site em específico utiliza um método de pagamento, uma moeda virtual que é chamado Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda que apenas funciona na internet, é uma moeda anónima, que também assenta em métodos de encriptação. Tudo é encriptado, a lista de transferências é publicamente disponibilizada, toda a gente consegue ver a lista de transações ocorridas, mas como é utilizado métodos de encriptação, não é fácil de saber quem é que está por trás das contas. Por exemplo, neste caso, se eu quiser comprar alguma destas drogas, eu iria fazer uma transferência para os donos do Silk Road, que por sua vez iriam aguentar a minha transferência até o vendedor me enviar a droga. Quando eu receber a droga, confirmo que recebi a droga e o Silk Road, os donos, os administradores do site, libertam a quantia de dinheiro que eu paguei pela droga para o vendedor da droga em si. E a droga é enviada pelo correio? Pelo circuito normal de correio? Como uma encomenda normal, uma compra normal que se faça na internet? Sim, a droga é enviada com uma embalagem normal, muito discreta, tal e qual como nós queremos enviar uma embalagem sem nenhuma marca, sem nada, uma embalagem normal, e é enviada à porta da pessoa. E quem diz droga diz, por exemplo, armas, dados de cartões de crédito, enfim, praticamente tudo aquilo que queiramos comprar. Tudo um pouco que seja mais difícil de obter ou que seja ilegal em alguns países. Por exemplo, drogas, na maioria, tudo ilegal. Cartões de multibanco, bilhetes de identidade falsos, tudo o que seja considerado ilegal na maioria dos países é possível obter neste Silk Road. É um site que tira proveito do anonimato, do poder de encriptação dos computadores e permite que qualquer pessoa compre e venda desde que tenha conhecimentos mínimos de como isto funciona. E em relação às redes sociais, agora colocando um pouco de parte aqui a internet negra, em relação às redes sociais, são facilmente violadas as redes sociais, são vulneráveis, redes sociais como, por exemplo, o Facebook. É fácil violar uma conta de Facebook? O Facebook, normalmente, como se faz o ataque, precisamos de saber algum pedaço de informação da pessoa. O Facebook, a maneira como o utiliza para segurar as contas das pessoas, ou é associar a conta a um número de telefone, e a pessoa, se quiser tentar entrar dentro da conta, tem que ter acesso a esse número de telefone e receber a mensagem específica, com o código de reativação da conta, com a recuperação de password, ou se não estiver associado ao número de telefone, o Facebook às vezes pode perguntar perguntas que normalmente só a pessoa em específico é que deve saber. Como, por exemplo, a data de nascimento do pai, o nome do animal de estimação, reconhecer caras de amigos que essa pessoa tenha no Facebook. Só apenas essa pessoa é que deverá saber. Contudo, se eu for um amigo próximo ou algum conhecido próximo que tenha conhecimento disso, eventualmente posso ter a sorte de conseguir acertar nas perguntas de segurança, conseguir identificar os amigos e ter acesso. É tudo uma questão de conhecimento do alvo e ter um pouco de sorte. E já agora uma outra questão. Ainda na internet negra, uma das coisas que é possível comprar são dados de cartões de crédito. Por exemplo, compram-se cartões, esses dados por 50 euros e depois temos um tempo específico para gastar em qualquer tipo de compras o montante, o saldo que o cartão de crédito tem. Isso também é
é uma compra muito comum na internet negra. Sim, normalmente na internet, tal e qual como aconteceu com a senhora que há pouco nós estivemos a ver, as pessoas às vezes são enganadas em clicar em e-mails, em links, que se fazem passar por bancos verdadeiros, simulam bastante a página. As pessoas às vezes, por falta de conhecimento, por distração ou por coincidência, por estarem à espera de um determinado e-mail, estarem numa situação em que por acaso aquele e-mail faz jus, parece que é mesmo da fonte verdadeira, as pessoas introduzem por engano os seus dados verdadeiros nessas contas e os crackers, os piratas informáticos maus, vendem essas contas na Dark Web de maneira que não sejam apanhados. Gabriela, já lhe vou mais uma vez passar a palavra daqui a pouco neste especial. Para já, Carlos Cabral, diga uma coisa. Há pouco deu-me a entender que existem agentes infiltrados na Dark, na internet negra. Há criminosos portugueses na internet negra, de acordo com aquilo que a Polícia Judiciária consegue detectar. Há pouco vimos que é possível comprar um kit de identificação de documentos de identificação portugueses por 700 euros, não é? Há criminosos portugueses a atuar na internet negra? Já julgo que todos referimos que o território, o espaço do cibercrime não é de facto cingido a fronteiras. Estamos a falar do ciberespaço, estamos a falar de um ciberespaço comum a todos os países. E temos naturalmente criminosos portugueses a atuarem na Dark e na Deep Web. Quero, no entanto, referir o seguinte. Estão minimamente... Infelizmente, julgo que, por vezes, nos movimentamos no quase possível que tem vindo aqui a ser transparecido, não é? Porque é um facto que o Silk Road existiu, mas foi desmantelado. Foram presos os 3 principais responsáveis. É um facto que depois nasceram outros, claro. Não é? Mas houve uma responsabilização, houve apreensão de moeda virtual. Foram apreendidos todos os bitcoins que estavam nas carteiras. O gestor desse site, que era um site de tráfico de droga, tinha 25 milhões de dólares na conta, não é? Foram-lhe apreendidos em bitcoins, o que quer dizer que a polícia já sabe e já faz apreensões de bitcoins. Não podemos passar por isso a ideia da possibilidade de não chegar à identificação de um crime. Há naturalmente especificidades, há com certeza dificuldades. A tecnologia traz-nos esta aliciante, mas temos que percepcionar que grande parte do crime praticado joga precisamente com esse princípio ideal de poder existir um crime perfeito. Mas toda a criminalidade acaba por ser a atividade da polícia. Mas também não há crimes perfeitos na internet, como disse há pouco a Gabriela. Se forem feitos todos os passos, não há um crime perfeito na internet. Podem existir crimes em que será mais difícil e, por vezes, pode não se chegar a tempo, pode não se ter acesso a tempo útil à informação. Podemos não ter a informação suficiente por parte dos operadores de telecomunicações que não nos permita chegar a um número de arguidos, a um número de suspeitos que nós desejaríamos. No entanto, não podemos considerar que exista um crime perfeito na internet. Este gestor deste site de droga, que foi apanhado com os tais 25 milhões de dólares na conta, foi condenado à prisão perpétua, não é? Ele foi condenado nos Estados Unidos. Sim, nos Estados Unidos. Há casos de outras operações, provavelmente que envolvem muitas polícias de vários países, que também têm tido sucesso? Sim, tem havido mercados de armas que têm sido desmantelados, tem havido também mercados de droga que têm sido desmantelados através da internet e utilizando eventualmente o agente encoberto e outras formas de investigação, outras formas tradicionais de investigação. Esse é um caminho que estamos a percorrer porque, de facto, grande parte da criminalidade passou a ser cometida com o uso das novas tecnologias, umas vezes como alvo, outras vezes como instrumento. Vamos falar de burlas românticas na internet, que são um fenómeno em crescimento em Portugal.
Burlas românticas na net. Este é um tipo de burla e uma nova realidade cada vez mais frequente. Maria, nome fictício, caiu na armadilha. Ficou sem 4.000 euros após um namoro via Facebook que durou meses a fio. O homem, com quem falava na rede social, dizia ser militar inglês. Maria deixou-se seduzir. À medida que foi ganhando confiança, este homem diz a Maria que quer vir para Portugal, mas que para tal tem de pagar ao exército uma espécie de imposto. Maria envia-lhe dinheiro. Depois, era preciso também pagar a viagem. Maria volta a desembolsar. No dia em que era suposto o seu militar inglês chegar a Lisboa, a mulher espera um dia inteiro no aeroporto e nada de namorado. Mais tarde, o homem telefona, diz-lhe que está retido em Espanha. Era preciso que Maria pagasse mais. Esta mulher volta a transferir dinheiro, mas o namorado nunca chegou. Maria foi vítima da chamada burla romântica. Ficou sem 4.000 euros e namorado nem vê-lo. Este tipo de burla, através da net, levou a APAV a criar o projeto Proteus, uma iniciativa que permitiu formar técnicos da associação para lidar com vítimas de crime informático. Nesta área, são ainda poucas as vítimas que se queixam porque têm vergonha. Em contexto de internet, outros dos casos que chegam à APAV têm a ver com a perseguição, ou seja, com o chamado stalking. Estas práticas de perseguição são hoje em dia muitas vezes feitas via net, quando uma relação termina e uma das partes envia mensagens por correio eletrónico de forma obsessiva ou usa as redes sociais para fazer comentários, criando uma atmosfera de medo. A APAV tem vindo a receber cada vez mais queixas relacionadas com o crime informático. Voltamos à conversa com os convidados em estúdio desta emissão especial Crimes na Net. Reginaldo, como é que as pessoas se protegem deste tipo de crimes? Bom, este é o conto vigário high-tech, em versão high-tech. Com tendência para crescer, não é? Com tendência para crescer, mas aqui só podemos apostar na prevenção, porque com comportamentos como aquele que vimos desta senhora, em que há manifestamente uma ingenuidade total em acreditar em algo que não é verosímil, mostra que só apostando na prevenção, porque isto é o espelho da realidade, ou seja, já muitas pessoas eram também de antes ludibriadas e enganadas de forma diferente, no mundo analógico, sem as tecnologias. Neste momento tem tendência para crescer porque a internet vem multiplicar o número de casos, mas, sinceramente, neste campo das burlas românticas, não há outra coisa a fazer senão, fundamentalmente, por programas como este que aqui temos hoje, pela sensibilização dos órgãos de comunicação social em geral, alertar as pessoas que não podem acreditar naquilo que não conhecem, mas isto tanto é válido para o campo do amor e do romance como para outro qualquer. Por isso, é fundamental que as pessoas tenham consciência que a internet é o espelho da realidade e aquilo que aqui se passou neste caso concreto é uma situação que poderia ter acontecido presencialmente. Não há rigorosamente nada a fazer. Aqui não há polícia que valha numa circunstância destas, porque é pura e simplesmente a ingenuidade das pessoas e, fundamentalmente, muitos dos crimes a este nível acontecem por manifesta ignorância das pessoas, por manifesto desconhecimento, por vontade de arriscar no desconhecido. Este é o mundo real, é a internet que temos. Bem-vindos ao mundo da internet. Todos os cuidados são poucos e a prevenção é aquilo que nós temos que recomendar. E depois há aqui um detalhe, enfim, há aqui uma outra face desta moeda, das questões românticas, que afeta muito os jovens e adolescentes, que são pedófilos ou predadores sexuais que se fazem passar por outra identidade e que muitas vezes, regra geral, a coisa não acaba bem. Às vezes não acaba bem, e desde fenómenos como o sexting, o envio de mensagens, as modas que são criadas, desde o envio de mensagens e a publicação de mensagens no perfil depois de relações sexuais mantidas, como uma moda, a troca de fotos íntimas entre namorados à distância, tudo isto aparentemente são comportamentos que a internet facilita pelo lado bom, mas como a internet é abstrata, não é boa nem é má, depende da finalidade que lhe queremos dar, as coisas correm mal. Por isso, aqui, nesta matéria das burlas românticas e tudo o que lhe está relacionado, só a prevenção, ao meu ver,
pode evitar que situações destas aconteçam. E este é um exemplo, de facto, muito feliz, que mostra bem aquilo que não deve acontecer. Os pais estão sensibilizados para esta questão, para os perigos que às vezes os adolescentes correm. Este é um problema com a internet e com as redes sociais. É um problema complicado. Bem sabemos que através dos computadores podem até nascer as profissões mais bem pagas daqui a 10 ou 15 anos, mas muitas das vezes um computador fechado pela porta de um quarto, privando a companhia dos pais, dos filhos, em que essa geração a que os pais pertencem tem um completo desconhecimento no acompanhamento parental tecnológico dos seus filhos, obviamente que os nativos digitais têm uma capacidade muito grande de quererem experimentar novas realidades. São os nossos filhos, não é? São os nossos filhos, por isso é que a internet tem o maior dos defeitos, porque nunca diz não. Se vamos à procura de alguma coisa, ela dá-nos até no Surface, e é evidente que este gap que ainda existe entre a geração dos encarregados de educação e os nossos filhos também contribuem muito para que estas situações de incúria e de falta de responsabilidade possam acontecer. Carlos Cabreiro, estamos praticamente no fim. De acordo com o relatório de segurança interna de 2015, foram instaurados 8 mil e poucos processos relacionados com cibercrime, crime informático. Há uma noção dos prejuízos do montante que estes crimes causaram? Sim, mas gostava de ir um pouco atrás. Que era, de facto, quando falamos de crime informático, associamos-lo à tecnologia, a intrusões, a acesso ilegítimo, a sabotagem informática. Mas eu queria, de facto, referir a questão da fragilidade humana e a própria exposição a que as pessoas se colocam, em que as pessoas se colocam quando lidam com as novas tecnologias. E estas fragilidades podem ser colocadas quando estamos a falar de sentimentos, quando estamos a falar de sexo, quando estamos a falar destas realidades que aqui apelida de burlas românticas. E essa é uma fatia grande da criminalidade que é denunciada ao Ministério Público, às nossas polícias. E daí temos, por exemplo, uma criminalidade que não tem um valor associado, mas que traz agarrado um conflito geracional agora referido. E que produz danos, muitas vezes, desde suicídios até situações gravíssimas. Tenho precisamente, e temos tido em mãos muitas situações em que crianças, adolescentes, tentam e usam as redes sociais para dar conta de que se vão suicidar, que vão fazer ou fazem determinadas ameaças. E estamos a falar, de facto, de um conflito geracional, porque quer os educadores, quer os pais, os professores, não estarão preparados para... É possível quantificar esses prejuízos, digamos assim, do crime informático, do cibercrime? Só no cibercrime relacionado com phishing, podemos estar a falar na ordem de 1,5 milhão de euros. Em Portugal? Em Portugal. E que é imputável... Por ano? Sim, por ano, num valor aproximado. João, só num segundo eu gostava de 10 segundos, professor. Um segundo só. É que as cifras negras neste domínio são enormes também. Claro. E aquilo que nós sabemos é uma ínfima parcela da realidade. Claro. Depois, quanto só à burla romântica, gostava de dizer o seguinte. A palavra-chave que está por trás destes comportamentos de risco, todos, nas sociedades contemporâneas, é a solidão. Cada vez é maior, paradoxalmente, nas nossas sociedades. Sim, aproxima os que estão longe e afastam os que estão perto, muitas das vezes. Muito obrigado a todos por participarem nesta emissão especial da CMTV, dedicada aos crimes na net, onde fizemos uma visita guiada à internet negra. Para isso, contamos também com o auxílio de um pirata ou uma pirata informática, a quem agradeço. É o ponto final nesta emissão especial da CMTV Crimes na net. Boa noite.